senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, ontem à tarde eu fiz um pequeno relato a respeito das dificuldades por que passam os estados e municípios brasileiros. E disse naquela oportunidade que breve estaria aqui para falar sobre um assunto que é da maior relevância para os entes federados, que é exatamente o Pacto Federativo. É possível considerarmos que a característica essencial de uma federação é a autonomia dos entes federados em qualquer parte do mundo. Em nosso país, a federação se desenvolveu por um modelo imperfeito, a partir de um Estado unitário, que pouco poder delegou aos estados e municípios, desde a sua formação. Voltemos às raízes de nossa federação para observarmos que o processo criativo dos estados veio das capitanias hereditárias. Foram delas que surgiram as bases sociológicas que viriam, tempos depois, a fazer nascer os entes federativos. O centralismo, como forma de organização administrativa, restringe a autonomia das capitanias. Além disso, o modelo de administração interno dessas terras era também baseado na centralidade do poder em um líder, os chamados donatários. Não sei se isso aconteceu em Sergipe, mas no meu estado aconteceu. É de se notar, senhoras e senhores senadores, que esse sistema patriarcal, com toda uma estrutura de comando central de sobrevivência, tão frequentes em nossa sociedade, tem início em tempos distantes, pois remontam à origem do sistema federativo do país. É o governo federal quem sempre assumiu o papel de dizer o que é melhor para os estados e municípios, avocando para si atribuições que em países de dimensão semelhante são otorgadas aos entes federados individualmente. O resultado da concentração das funções estatais em um núcleo único está estampada na dificuldade do tratamento isonômico de repasses da receita ou de recursos. Não é tarefa fácil para a União manter sua estrutura inflada, que já consome boa parte dos valores da arrecadação federal, e a ter de se observar o repasse de verbas, um tratamento proporcional ao aspecto socioeconômico de cada estado e município. Os municípios e regiões são diversos e não podem ser equiparados para efeito de repasse de recursos, nem podem ser abandonados em momento de contingenciamento, como se a crise que assola o país não prejudicasse ainda mais a situação das cidades pequenas e dependentes dos repasses do Fundo de Participação, principalmente. Atualmente, senhor presidente, a situação fica mais grave devido ao estado de extrema penúria das prefeituras, com as contas bloqueadas, os serviços públicos sucateados, as receitas municipais e as cotas do Fundo de Participação sequestradas para o pagamento de débitos, além de folhas atrasadas, especialmente os 13º salário. O que nós vemos hoje? O município brasileiro, os prefeitos municipais, infelizmente, não têm mais autoridade nem autonomia para governar o seu município, porque a todo instante, senhores senadores, ele recebe uma ordem que está bloqueado os recursos
para pagamento de débitos atrasados, para acabamento de débitos fiscais. A Previdência Social vai buscar o dinheiro na boca do cofre. O prefeito, muitas vezes, espera uma receita de 10 e recebe 1. Por quê? Porque o resto foi sequestrado. Isso é lamentável, o que nós temos observado ao longo de toda a história do Brasil. É preciso lembrar que, em outros países, os valores repassados pela União para os municípios correspondem, no mínimo, 40% das receitas federais, enquanto que no Brasil, depois de muito esforço, no século XXI, nós estamos com 13%. Isso é um absurdo. Isto é desvalorizar a federação. Por quê? Porque a Receita Federal absorve praticamente todos os tributos e dá apenas uma migalha. Além dessa migalha arrecar, ela ainda fica sujeita aos bloqueios. Daí porque eu tive observando, senhor presidente, as incertezas dos candidatos a prefeito, principalmente os que estão no exercício do mandato, que, de acordo com a legislação, poderão ir à reeleição. No meu estado, por exemplo, eu ouvi de diversos o desânimo e praticamente a certeza de que não irão ir para a reeleição. Por quê? Não é porque esteja pessimamente avaliado, mas é porque sente que não tem como fazer uma gestão que atenda aos anseios e os reclamos da sociedade local. O município é o lugar onde residimos e vivemos cada um de nós, do habitante mais humilde às mais altas autoridades do país. Sem fortalecimento do município, o Brasil terá sempre uma dificuldade a mais para o desenvolvimento pleno, uma vez que o sistema federativo continuará com o elo mais fraco na sua cadeia. Já vimos em governos anteriores o esforço das autoridades financeiras para desonerar alguns importantes setores da economia, reduzindo a carga de impostos e amenizando a incidência delas nas folhas salariais. Desonerações que tiveram alto custo para o país. Quanto aos municípios, nada foi feito, porque no momento em que o governo passava a dar incentivo a desonerar a folha, ele ia buscar, dentro do IPI, do Imposto de Renda, os recursos para fazer essa transferência. E os municípios eram os penalizados. Sempre tornaram os penalizados e não havia, e nunca houve a recompensa, o repasse, a reconstituição dos valores que ele perdeu no mês anterior. Continuava perdendo. Então, quer que o governo, na oportunidade que fazia esses incentivos, alegava que era para manter o emprego no grande centro de desenvolvimento industrial desse país, ou seja, nas grandes empresas de São Paulo, principalmente a empresa automobilística. Com essas ações, houve uma sangria nos estados e municípios de recursos da ordem de aproximadamente mais de 500 bilhões de reais. E o governo federal não tirou do dele um centavo. Tirou exatamente da participação, senador Paim, dos estados e dos municípios brasileiros. É por isso que um estado pomposo, um estado de tradição como o estado do Rio Grande do Sul, está um estado quebrado. Chegou a ponto do governador ter que dividir o pagamento do salário dos funcionários. Quer dizer, chegou ao fundo do poço. Na iniciativa privada, isso era falência. Era falência. Como é o poder público, vai rolando a dívida e assim sucessivamente. Porque, infelizmente, o sistema federativo brasileiro precisa passar por um processo urgente de observação por parte do Executivo e com a participação do Congresso Nacional. Problemas. O presidente citou algumas das matérias que pretende ver aprovadas pelo Congresso Nacional.
citou a revisão do Pacto Federativo. O primeiro discurso do presidente Michel foi dizendo que quer trazer para o Congresso Nacional analisar o Pacto Federativo. E nós vamos aguardar e da agora já começamos a cobrar, porque isso terá que ser reformas urgentes, mandar para esta casa não só o Pacto Federativo, mas uma reforma tributária, uma reforma fiscal e, principalmente, senador Paim, a reforma política. Nós precisamos de uma reforma política neste país, porque aqui não se faz reforma política, aqui se faz arremedo, faz coxa de retalho para uma eleição. Não é isso que nós precisamos fazer para que tenha durabilidade e um processo absolutamente eficaz. Pois bem, nas palavras presidenciais, a força da União deriva da força dos estados e municípios. Em nosso entendimento, os municípios somente terão sua autonomia de fato, como entes federados, se houver um reconhecimento permanente de sua autonomia financeira. A Constituição Cidadã consagrando o princípio federativo e fortaleceu as finanças dos estados e dos municípios e deixou o Executivo Federal em uma função contraditória, uma vez que não concluiu de forma necessária o processo de descentralização de um país marcado por diversidades e por uma extensão continental, geográfica e populacional. Deixou sob a responsabilidade do governo um papel denso, complicado a desempenhar. Papel este que, na verdade, deveria ser distribuído entre os demais entes da federação. Também não é correta a imagem de que os governos perdulários anteriores queriam passar da União rica com o dever de ampliar os gastos públicos e fazer mover a roda da economia. Uma hora a conta apareceria e o rombo fiscal seria encoberto pela contabilidade criativa como forma de se assemelhar ou de se camuflar a falha de uma política fiscal desastrosa. Foi o que aconteceu. Aos municípios restou um repasse contingenciado e combalido, melhor dizendo, pelo serviço da dívida pública. A falta de atribuições à esfera municipal no Brasil é ainda mais incoerente diante da constatação da previsão excepcional, para não se dizer inédita, a uma Constituição que consagra o município como ente federativo, como ocorre em nossa Carta Política. Mas o que é que adianta dizer que ele é ente federativo e que ele não tem absolutamente nenhuma ação determinada pelo conjunto nacional? Então é preciso, a despeito da previsão expressa no texto constitucional, o sistema não resolveu o problema da falta de autonomia. Por esse motivo, as questões do Pacto Federativo permanecem sem solução e a emergência de uma ampla revisão é inafastável por ações paliativas. Nós não precisamos de ações paliativas. Eu tenho dito sempre, quando tenho tido a oportunidade, senador Pimentel, principalmente na nossa região, no bravo Nordeste brasileiro, se o nosso Brasil, se os governos que se instalaram neste país, quer na época da monarquia e na época da república, tivesse se dedicado com 10% do orçamento da União para o Nordeste, nós não tínhamos mais Nordeste nesse país, porque ele é desse tamanho em relação aos grandes problemas que tem em outras nações do mundo. Mas, infelizmente, nunca se tomou uma providência mais efetiva e eficaz. O que é que acontece? Aparece o seca, que está quase permanente no Nordeste. Aí aparece uma emergência. Emergência, minha gente, não é sinal de durabilidade. Deveria ser, porque a seca do Nordeste ela tem durabilidade. Mas aparecem as emergências. Terminados 4 meses que a chuva não chegou, caiu a primeira chuva, acaba a emergência. E aí nós continuamos sempre a região mais miserável e mais pobre do país. Porque nunca houve, por parte dos governos que se instalaram no Brasil,
a responsabilidade e o compromisso de acabar com as diferenças regionais. Existe uma região rica, super rica, e como é que pode uma região rica, super rica, e uma outra região miserável? Norte e Nordeste são regiões pobres, são regiões desassistidas, são regiões que, na verdade, não tiveram os olhos dos governantes virados para eles. Ultimamente, a bem da verdade, façamos aqui uma certa justiça. O governo do presidente Lula foi o governo que mais investiu no Nordeste durante toda a República. Durante toda a República. Ora, com esse governo que fez esse tipo de investimento, se tivesse havido uma sequência desde o nascedouro deste país, nós não tínhamos Nordeste mais. Nós temos o Rio São Francisco, que é a maravilha do Brasil, morrendo. Acabou. Se tivéssemos cuidado dele, nós não tínhamos o que estamos tendo hoje. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, que eu chegava no Alto Sertão do meu estado, no município de Piranhas e Pão de Açúcar, que eu olhava o caudaloso Rio São Francisco, tinha medo de cima para baixo olhar. Hoje você atravessa o Rio São Francisco do estado de Alagoas para Sergipe a pé. A pé, Pimentel. É lamentável, mas é verdade. Por quê? Porque não cuidaram dele. Acabaram com ele. Acabaram com as nascentes. Acabaram com tudo. E não há perspectiva de recomposição ou do renascimento do Rio São Francisco. As barragens que foram feitas no Rio São Francisco não tiveram o menor compromisso com os que estavam se acabando. Barraram, produziram energia para servir o Brasil, muito bem. E qual foi o compromisso que ficou? Terra arrasada. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu acho que o momento é exatamente de expectativa. E nos resta a esperança, porque esse país é grandioso. Essa nação é uma das nações mais poderosas do mundo. E que a gente, muitas vezes, não leva isso em consideração. Porque nós vemos outras áreas do mundo, e eu vou dar como exemplo na viagem que eu fiz a Israel, nobre senador Paim. Eu fiquei encantado com o que eu vi. A agricultura de Israel, que é feita uma agricultura por irrigação gota a gota, produz num estado desse tamanho, com terras terríveis, cascalho e pedra, mas a agricultura que eles produzem lá abastece o mercado interno de consumidores e tem uma pauta de exportação da ordem de 5 a 10 bilhões de dólares. E nós temos a maior agricultável do mundo, o maior potencial de água doce do mundo. E ontem eu fiquei estarrecido quando eu vi os supermercados, os grandes frigoríficos de São Paulo, recebendo carne da Europa. Carne bovina, como é que pode? Considerando que o país tem uma população de bovino maior do que a população humana. Mas é aquela coisa, sai daqui para lá e de lá vem para cá. É por isso que o quilo de carne hoje aqui no Brasil está custando um absurdo de preço. Então, é exatamente isso que esta casa, ao invés de estar aqui com disputas político-eleitoreiras, em vez de estar dizendo aqui, disputando cada hora, cada instante, nós não ouvimos aqui os grandes debates nacional, nós ouvimos aqui uma picuinha política, porque nós não tratamos aqui dos grandes problemas dessa nação. Nós não tratamos aqui, presidente, dos grandes projetos para dar dignidade à população brasileira, não à população dos estados mais ricos, mas à população como um todo. Você não pode, por exemplo, ter satisfação em viver no país, quando você sabe que tem gente passando bem, comendo nos melhores restaurantes e as melhores carnes do mundo, mas tem outros catando lixo. Tem outras regiões, nobre senador Paim,
que as pessoas ficam catando lixo ou pedindo um prato, pelo amor de Deus. Quer dizer, isso é triste para uma nação dessa que podia ser o celeiro de alimento do mundo, desde quando se fizesse as coisas com responsabilidade e com seriedade. Nós vamos continuar pedindo daqui da tribuna, porque é o que nos resta, cobrando das autoridades constituídas. Não precisamos mais, eu vou dizer sempre aqui, como sempre disse, eu nunca vim aqui para fazer um pronunciamento político, porque acho que isso não chega a lugar nenhum. Muito pelo contrário, você só acirra os ânimos, você divide as pessoas. O que nós precisamos nesta casa, que tem uma tradição histórica, por aqui passaram os maiores vultos desta nação, por aqui passaram os maiores homens públicos deste país. Às vezes a gente sentia prazer em ouvir os debates do Senado Federal, que é uma casa onde aqui chegava e aqui chega as pessoas mais amadurecidas. É um presente para nós, um jovem daquela qualidade ali, que não tem a idade biológica que eu tenho, mas tem uma inteligência extraordinária. É um grande representante do estado do Amapá. Por isso é que eu tenho dito aqui, é preciso, nobre senador Pimentel, que nós outros todos deixemos as diferenças partidárias políticas para a nossa região. O voto a gente disputa nos estados, o voto a gente disputa na casa da gente. Para aqui você vem para trazer subsídio, informações e dar informações ao governo, para que ele possa, na verdade, fazer uma política diferente, ouvindo as casas do Congresso Nacional, e não mantido apenas lá nos gabinetes do Poder Executivo e vir para aqui para empurrar de goela abaixo, e que muitas vezes você não pode fazer uma modificação de nada. É isso que a gente precisa rever as ações que deverão ser desenvolvidas por esta Casa do Congresso Nacional. Por essas razões, nobre senador Paim, eu queria dizer, para encerrar, o pacto federativo ele é inadiável. Não adianta mais vir com enrolação. Não adianta vir mais com promessa que vamos fazer e não se faz. Teremos que fazê-lo, porque os municípios brasileiros estão todos inadimplentes. Há uma outra coisa, por exemplo, que eu sempre pugnei aqui, inclusive apresentei um projeto que não teve sequer andamento. Ah, você vai mexer com a lei de responsabilidade fiscal. Como eu vou mexer com a lei de responsabilidade fiscal quando eu dizia no meu projeto que era preciso que o governo flexibilizasse para os municípios com população de até 50 mil habitantes os recursos alocar no orçamento através das emendas dos parlamentares e acabar com essa hipocrisia, porque o município está inadimplente e hoje ele perdeu de assinar o contrato. Porque amanhã ele sai da inadimplência, depois da manhã o INSS bota ele na inadimplência para o FGTS e coisa que o valha. E por conta disso, se coincidir que a data da inadimplência ele teria que assinar o convênio, não assina. Dou exemplo como o meu estado, só cito o meu estado porque é o que eu conheço. Mais de 300 milhões de reais o estado de Alagoas perde por ano de emendas de bancada, de projetos de governo. Por quê? Porque o município não tem como assinar os convênios. Isso é uma coisa estarrecedora. Não mandam dinheiro para eles, cortam da arrecadação, mandam a migalha. Na hora que quer fazer a festa num outro estado grande, rico, poderoso, faz com o dinheiro do miserável, do pobre, com o dinheiro do município de Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Sergipe, do Amapá, de Rondônia, de Roraima. São esses municípios que perdem. Por quê? Eu vi uma vez aqui, no que respeito que eu tenho pelo povo do Rio de Janeiro, mas eu vi aqui umas vezes os caras reclamando que o Rio de Janeiro, e depois quando nós fomos fazer o levantamento, é o estado que recebeu o maior investimento de recursos do governo federal. Um volume assustador. Agora, gastaram errado. Está lá quebrado. Está lá quebrado. O governo não tem dinheiro para nada. Não sou contra. Agora,
Não tem dinheiro para pagar uma pequena obra que está parada no município A, B ou C, uma escola, uma creche. Mas tem volume de recursos, milhões e milhões, para mandar para fazer uma Olimpíada, para fazer uma Copa do Mundo. E eu hoje, Teomário, fiquei assustado quando eu ouvi uma informação de que a federação, aliás, o TJ do esporte, interditou o estádio de futebol de Brasília, Mané Garrincha. Não pode haver mais partido de futebol aqui enquanto o estádio não for recuperado para dar segurança. Um bocado de baderneiro vai assistir as partidas de futebol. Partido de futebol o cara vai para quem gosta, mas vai baderneiro para quando terminar ou no meio da partida, começa a brigar, trocar tapa, tiro, pancada, ferro, pau, e é por aí. E aí você tem que fazer um investimento. Quanto foi que foi investido aqui no estado de Brasília? Mais de R$1,5 bilhão. 2 anos depois não serve para nada. Olha. Outra coisa, aí veio para aqui um negócio de futebol, não sei de que, lá para o Rio de Janeiro, não sei nem o que foi naquela época. Fizeram a cidade. Passaram um mês. Depois de um mês, abandonaram. Dá para lá aquele elefante branco. Então, minha gente, são essas coisas que essa casa tem que olhar. E acabar com a picuinha política, com divergências políticas, PT, PSDB, PMDB, PP. Não. Todos nós aqui temos uma representativa política eleitoral. Agora vamos fazer política no nosso estado. Eu faço política em Alagoas. Eu não trago para Alagoas, eu não trago de Alagoas para o plenário do Senado Federal as divergências políticas que eu tenho. Não, porque lá elas serão resolvidas lá. Em um determinado momento, está aqui o senador do PT. Eu fiz uma observação no governo. E o que é que me disseram, Paim? Um dos mais importantes ministros da presidenta Dilma, meu caro Teomário. Sabe o que ele me disse? O senhor não traga a política de Alagoas para aqui, para dentro. O senhor está enganado. Eu estou dando uma sugestão. Eu estou dando uma orientação, me permita dizer isso. Porque eu tenho mais tempo biológico e de política do que o senhor. O senhor não tem 10 anos de vida pública. Eu tenho 54 anos de vida pública. Eu tenho 54 anos de mandato. De vereador a senador da República. Então eu conheço a estrada. Eu tenho muitos quilômetros rodados no meu estado. Por isso é que eu faço política em Alagoas. E vou dar um exemplo para espalhar uma prata a Vossa Excelência. Quando eu fui candidato ao Senado, em 2010, tinha uma senadora importante, que foi candidata a presidenta da República, aliada e coalicionária do meu querido Randolph. Quem não conheceu é Luísa Helena, senadora nessa casa, candidata a presidenta da República. Eu fui para uma campanha para enfrentá-las. Ela tinha 62%. Renan Calheiro, 48%, eu tinha 3% em agosto. Sabe o que aconteceu? Pelo meu trabalho, pela minha coerência, pela minha trajetória política, eu fui o senador mais votado da história política de Alagoas até hoje. Nobres senadores, exatamente por isso. Por isso que eu não trago, Teomário, os problemas de Alagoas para aqui. Com muito prazer eu ouço Vossa Excelência. Presidente, me desculpa, eu já passei o meu tempo, mas... Senador Benedito de Lira, grande representante da Alagoas, sim. Vossa Excelência raramente usa essa tribuna. Mas Vossa Excelência é como o senador Pimentel, que está aqui do meu lado. Quando vai a essa tribuna, é porque Vossa Excelência entende que precisa dar um recado para a nação brasileira e para o povo brasileiro. Eu tive a felicidade de, junto com Vossa Excelência, o senador Pimentel, que está aqui do meu lado, participar de várias reuniões para decidir o encaminhamento no Colégio de Líderes, então, para decidir o encaminhamento das votações nessa casa. E Vossa Excelência sempre teve esse olhar republicano. Vossa Excelência sempre teve esse espírito de unidade. E Vossa Excelência teve sempre, acima de tudo, o compromisso, a responsabilidade e a lealdade da verdade. Então, eu que
pouco tempo estou nessa casa, aprendi a admirá-lo, respeitá-lo e ouvi-lo. Imagina o povo de Alagoas que há 50 anos aprova nas urnas o trabalho de Vossa Excelência. Então, quero dizer que Alagoas, sempre contribuindo com bons nomes para essa casa, e Vossa Excelência acaba de fazer uma fala de reflexão, uma fala que é preciso que ela seja ouvida. Lamentavelmente, hoje já é uma quarta-feira, depois da ordem do dia, mas eu tenho certeza que a maioria dos senadores estão nos seus gabinetes ou em casa acompanhando o pronunciamento de Vossa Excelência, e mais do que isso, o Brasil, nesse momento, vai estar lhe ouvindo. Eu espero que a voz do Brasil reproduza parte do seu discurso, porque ele toca a nação brasileira e faz um convite para superar as dificuldades. Quero parabenizar Vossa Excelência. Muito obrigado, nobre senador Telmário. Eu me sinto lisonjeado com a manifestação de Vossa Excelência e é aquilo que Vossa Excelência acabou de dizer. São mais de 50 anos que o povo de Alagoas vota comigo. Mas não vota porque eu tenho olho azul. Não vota porque eu tenho um pote de ator de cinema. Vota pelo trabalho. Vota pelo compromisso. Vota porque eu tenho feito um esforço muito grande para corresponder à lealdade do povo do meu Estado. Se tem alguém nesse mundo que eu tenho compromisso fidedigno, é com a população do Estado de Alagoas, que nunca me faltou nos momentos das minhas disputas eleitorais. Ouço com muito prazer Sua Excelência, meu querido amigo, senador, pelo belíssimo, maravilhoso, grandioso Estado do Ceará. José Pimentel. Benedito Demira, nosso amigo Bill. Eu quero começar registrando que o pronunciamento de Vossa Excelência traz um retrato concreto da nossa região, a região Nordeste, de um povo trabalhador que, quando tem o mínimo de oportunidade, consegue gerar renda, sobreviver numa região difícil e contribuir com o Estado Nacional. Por isso, eu quero parabenizá-lo, não apenas por ser senador da República, mas por ser senador do Nordeste e do Estado de Alagoas. Acompanho Vossa Excelência desde quando era deputado federal. Chegamos juntos aqui em 2011 e, durante esse período, em que tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em comissões especiais, nas medidas provisórias, com toda a dificuldade que ali acontece, nas comissões permanentes e neste plenário. Eu quero dizer que pode ter senador igual ao senhor, mas superior à sua dedicação ao Brasil e ao Nordeste não existe. Por isso, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. É mais bondade de Vossa Excelência, mas nós somos companheiros e pugnamos pelo mesmo ideal. Eu agora, ao ver a senadora Regina, me lembrei de uma coisa que eu não posso deixar de falar, e que diz respeito ao Rio São Francisco. O estado do Piauí, todos nós sabemos que tem um Nordeste brabo. Uma imensidão de terras maravilhosas, mas com dificuldades. E o estado do Piauí, em função exatamente da irrigação, se tornou um grande produtor de grãos e hoje me parece que é o terceiro produtor de castanha de caju do Brasil. O que é isso? Um projeto de governo. E eu queria aqui fazer um elogio ao governador Wellington Dias, que fez isso, vai continuar fazendo, porque ele sabe que só através desse trabalho ele pode dar dignidade ao povo do Piauí. E assim sucessivamente, Pimentel. Eu quero fazer um apelo, presidente, antes de encerrar. Vou fazer um apelo aqui aos senadores do Norte, aos senadores do Nordeste, para que a gente possa se juntar, não para ir para confronto, mas se juntar para defender os interesses destas duas regiões, que são as regiões mais pobres do Brasil. E o Brasil não pode ser rico, não pode ser grande, não pode ser poderoso, não pode ser a sexta economia do mundo
se nós não tivermos essa responsabilidade e este entendimento, independentemente da maior ou menor faixa territorial. Presidente, muito obrigado. Desculpa ter tomado mais tempo e eu peço desculpa ao meu querido senador Randolfo, que invadiu o tempo que Vossa Excelência tinha para se manifestar. Muito obrigado.